querido aluno e minha querida aluna. Dando continuidade aos nossos assuntos de biologia, né? A gente iniciou aí a área da ecologia e a gente vai ver alguns conteúdos dentro dessa área. Um deles é as relações ecológicas, tá bom? Como eu falei para vocês ainda lá na aula de bases da ecologia, a ecologia é linda. Eu amo essa disciplina, eu amo essa divisão da biologia, porque estudar interações entre seres vivos e entender como eles se comportam no seu ambiente é incrível. Então hoje, né, na aula dessa semana, na verdade, a gente vai dar início ao assunto de relações ecológicas. Se você leu o slide que eu mandei com atenção, você pôde perceber que é um assunto muito legal, é maravilhoso, é bem gostoso de aprender, porque a gente vai entender como os indivíduos se comportam e interagem entre si, competindo, por que eles precisam fazer isso, quem perde, quem ganha com isso, quem é beneficiado e quem tem prejuízo e etc. Então vamos lá para a área de relações ecológicas. Bom, relações ecológicas são as interações que acontecem entre os seres vivos. Só que as relações ecológicas elas podem ser de duas maneiras. E dentro dessas duas maneiras podem acontecer também de outras duas maneiras. Professora, não entendi nada. Vamos lá que a gente vai detalhar isso para você agora, tá bom? Bom, quais são os dois tipos de relação ecológica que existe? A intraespecífica e a interespecífica. Intra, toda vez que você tem esse prefixo numa palavra, você entende que é dentro de alguma coisa. Então, intraespecífica é quando essa relação ecológica, é quando essa interação acontece dentro de uma mesma espécie. Então, cachorro com cachorro, leão com leão, aranha com aranha, pessoa com pessoa, cachorro com cachorro, enfim. Aconteceu dentro de uma mesma espécie, é chamado de intraespecífica, ok? Primeiro tipo de relação ecológica. No segundo tipo de relação ecológica já vai ser o oposto, já vai acontecer fora da mesma espécie, entre espécies diferentes. Então já vai receber o nome de interespecífica, tá bom? Não é difícil, porque se a gente souber o que significa o prefixo dessa palavra, a gente consegue identificar o tipo de relação. Intra, dentro, ou seja, dentro de quê, professora? Dentro da mesma espécie. Intere, específica, né? Inter, fora da mesma espécie, como se fosse de espécies diferentes. Então, esses são os dois tipos de relação ecológicas que existem. Só que esses dois tipos de relação ecológicas, elas podem se subdividir. Então, eu posso ter relação ecológica intraespecífica harmônica e relação ecológica intraespecífica desarmônica. Em contrapartida, eu também posso ter a relação interespecífica harmônica e a relação interespecífica desarmônica. Então, ela subdivide em harmônica e desarmônica. Harmônica é quando há harmonia, é quando ninguém sai perdendo nessa relação, é quando é sem prejuízo. Vocês vão ver ali pelo sinalzinho positivo. Todo mundo sai ganhando, todo mundo é beneficiado nessa relação. A harmônica, lembre de harmonia, ok? E se a relação for desarmônica, já é o contrário. Já há ali uma desarmonia, sempre ali um vai sair perdendo, tá bom? Sempre vai haver prejuízo. Então a gente simboliza pelo sinal negativo. Então positivo é quando não tem prejuízo, todo mundo sai ganhando. E o negativo é quando alguém já sai perdendo dessa relação, ou os dois, ou um dos dois. Houve um prejuízo, já é considerada desarmônica, tá bom? Mas há também aquela relação que é indiferente, tá bom? Acontece alguns casos, tá? De onde tem um indivíduo que ganha e o outro indivíduo que não perde nem ganha, ele é neutro, mas também existe um indivíduo que perde e também um indivíduo que também é indiferente, nem perde nem ganha. A gente considera aí pelo sinalzinho, pela bolinha, né? Pelo zero ou letra O, como você quer identificar, mas lembre-se que é esse círculo aí, significa indiferente, é quando uma espécie nem ganha, nem perde, ela fica neutra dentro da relação, tá bom? Bom, relações
específicas. A gente vai começar agora a estudar quais são os tipos de relação que existem dentro de uma mesma espécie. Existem tipos específicos que nunca mudarão, sempre serão esses, tá bom? Então, relações intraespecíficas dentro da mesma espécie. A gente vai estudar primeiro as do tipo harmônica, tá bom? Ou seja, o que significa pelo nome, tá? Parece assim um nome gigante, né? Quem olha assim pensa, meu Deus, relações intraespecíficas harmônicas. Meu pai, o que significa isso? Vai pelo significado do nome. Relação é uma interação intraespecífica dentro de uma mesma espécie e harmônica quando todo mundo está ganhando, quando há uma harmonia entre eles, tá bom? Nesse tipo de relação entre a mesma espécie, que é harmônica, eu posso ter do tipo de colônias e do tipo de sociedade. Toda vez que eu tiver uma relação do tipo de colônias, é quando esses indivíduos eles são ligados um ao outro, eles são unidos fisicamente. Como, por exemplo, as colônias de corais. São vários corais, né? São várias esponjinhas aí coladas umas às outras, formando uma colônia. Então, quando elas são fisicamente unidas, eu chamo de colônia. Essa relação, por ser harmônica, todo mundo sai ganhando, não tem prejuízo, por isso o sinalzinho ali positivo, vírgula, positivo. Beleza? Já na relação do tipo sociedade, já é diferente, elas não são mais unidas, elas já são fisicamente independentes, tá bom? Já são aí desgrudadas, cada um tem a sua vida, porém são da mesma espécie, vivem em harmonia, todo mundo se ajuda, ninguém prejudica ninguém. O exemplo é uma colmeia de abelhas, tá bom? Elas vivem ali, elas não são unidas, você nunca vai ver uma abelha grudada com a outra, como os corais, mas também elas se ajudam, elas trabalham em conjunto. Como não há prejuízo, por ser uma relação harmônica, por isso o sinalzinho de positivo, vírgula, positivo. Bom, vamos agora, como nem tudo são flores, né? Nem na nossa vida e nem na natureza, vamos agora às relações intraespecíficas desarmônicas. Intraespecíficas, ainda estamos falando de relações dentro da espécie, da mesma espécie, só que agora é do tipo desarmônica, quando vai ali haver uma desarmonia, quando alguém já vai sair perdendo. Bom, pode ter o primeiro tipo que a gente vai ver, é a competição. Lembre-se de uma coisa, a competição sempre vai ser negativa, porque sempre vão sair perdendo, tá bom? Por quê, galera? Por que existe uma competição entre espécies? O motivo principal é por recursos, tá bom? Então eu preciso garantir o meu recurso, porque se eu não tiver recurso na natureza é igual a alimento. Então, se eu não tiver recurso, eu não vou me alimentar, eu não vou ter energia, não vou caçar, não vou conseguir garantir minha sobrevivência, enfim. Então, numa competição, sempre vai haver uma luta por recursos, por isso sempre vai ser algo negativo, tá bom? Por isso aí está o símbolozinho negativo, vírgula, negativo. Os dois vão sair perdendo. Ou é a vida, ou é o recurso, ou alguém vai sair ferido daí, enfim, alguém vai sair perdendo dessa história. Em contrapartida, a gente também tem um segundo tipo de relação intraespecífica desarmônica, que é do tipo de canibalismo. Canibalismo, como vocês já conhecem, eu acredito, essa nomenclatura, significa que um devora o outro. Só que essa devoração acontece em indivíduos da mesma espécie. Como a gente tem um exemplo aí da viúva negra, né? Uma espécie de aranha. Nessa relação, um vai sair ganhando e o outro vai sair perdendo. Quem vai sair ganhando? Aquele que está devorando. Quem vai sair perdendo? O que foi devorado, tá bom? Então, canibalismo, um devora o outro, um sai ganhando, um sai perdendo, acontece dentro da mesma espécie. Avançando, esses foram os tipos de relação intraespecífica, são 2 de cada tipo, é bem facinho. E agora a gente vai para o segundo tipo, que é
As relações interespecíficas, como nós vimos lá no primeiro slide, agora a gente não vai mais falar de competição e de relações entre a mesma espécie. A gente vai falar a partir de agora de luta, de briga, de competição, de relações interespecíficas fora da mesma espécie, como espécies diferentes, tá bom? Bom, também existem relações interespecíficas do tipo harmônica, que é quando, apesar de serem relações de seres diferentes, de espécies diferentes, dá certo, eles se dão bem, todo mundo sai ganhando. O primeiro tipo aí é o mutualismo. Pelo próprio nome a gente consegue identificar o que é uma ajuda mútua. É quando eu te ajudo, tu me ajuda, a gente se dá bem, vamos viver e vida que segue. Então, o mutualismo é um tipo de relação obrigatória. Para que dê certo, dois indivíduos precisam se relacionar para que surja uma outra coisa. Quer ter um exemplo disso? Os líquens. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos líquens, mas acredito que é assunto do segundo ano, que é um organismo que ele surge através da união de algas com fungos, tá bom? E vivem ali em troncos de árvores, nos galinhos, em lugares úmidos. Para que os líquens existem e gerem ali benefícios para a minha planta, para o meu caule da minha árvore, e fungo e alga precisam se associar. Essa relação entre os dois gera o que eu chamo de líquens. Todo mundo sai ganhando, porque um serve de alimento, o outro serve de abrigo. Olha, tu me protege que eu te dou isso. Olha, a gente pega aqui uns nutrientes da planta, mas em compensação tu me abriga aí, tu me guarda. Então, eles se relacionam assim, olha, tu me dá isso que eu te dou isso. Vamos fazer uma troca e a gente se dá bem? Então, essa é a relação de mutualismo, tá bom? Uma relação obrigatória. Eles precisam estar juntos. Em contrapartida, já existe uma relação chamada de protocooperação, que já é uma relação que não é obrigatória. Eles podem viver separados, mas também se eles se unirem, eles quem? Dois indivíduos de uma espécie diferente, mas se eles unirem, a relação dá certa. Mas vale ressaltar que, por não ser uma relação obrigatória, cada um pode ter sua vida independente e vai dar certo do mesmo jeito. Mas, se eles resolverem se unir, também a relação é muito positiva e os dois saem ganhando. Um exemplo disso é a associação do caranguejo com a anêmona do mar. O que acontece nessa relação de caranguejo com a anêmona do mar? O caranguejo, ele ali serve de transporte para a anêmona do mar, porque ela monta em cima do caranguejo e quando ele vai andando, ela vai indo junto com ele e o que ela vê de gostoso para ela no meio do caminho, ela vai pegando. Então ela se aproveita desse percurso do caranguejo para se alimentar, para dar uma volta, para pegar um sol, para fazer alguma coisa. Em contrapartida, o que o caranguejo ganha levando a anêmona em cima dele? Por ela ter ali uma espécie de... por ela queimar o indivíduo, por ela ser uma boa predadora, ela consegue proteger o caranguejo. Então, se algum indivíduo que está ali de olho no caranguejo tenta se aproximar dele, a anêmona do mar elimina ele. Ou seja, o caranguejo ganha proteção e a anêmona do mar oportunidade de ter alimentos por aí de sobra para ela. Então, é uma relação que dá certo. Mas será que o caranguejo consegue viver sem a anêmona? Claro que sim. Será que a anêmona do mar consegue viver sem o caranguejo? Claro que sim. Mas se eles decidirem se unir, a relação também dá certo. É uma relação harmônica, todo mundo sai ganhando. Então, nessas duas relações, positivo, vírgula, positivo, ok? Bom, existem mais dois outros tipos de relação interespecífica harmônica. Ainda estou falando de coisa que dá certo. Ainda estou falando de relação sem prejuízo. Aí nessas duas próximas relações a gente não vai ver mais o positivo, vírgula, positivo. Mas também a gente não vai ver o símbolo do negativo. Porque nessa relação, por ser harmônica, não tem prejuízo. Tá bom? A próxima relação é o comensalismo. É quando uma espécie comensal come restos de uma outra espécie. Por exemplo,
É a associação do peixe-piloto com o tubarão. Ele vai ali, ele tenta se unir ao tubarão, fica ali juntinho do tubarão. O tubarão vai saindo ali, ó, come alguma coisa, geralmente cai restos desse animal que o tubarão está se alimentando, e o peixe-piloto se aproveita disso. Ele se aproveita desses restos que o tubarão vai eliminando. Então, para o peixe-piloto é benéfico, porque ele se alimenta com isso, mas para o tubarão é indiferente. Não acontece nada, ele não perde e nem ganha nada. Por isso que é uma relação comensal, uma relação que um ganha e o outro é neutro. O peixe-piloto ganha alimento e o tubarão não acontece nada com ele, tá bom? Inquilinismo é quando aí já acontece aí uma associação das bromélias, né, com as orquídeas, né? Quando ali, por exemplo, já acontece onde uma espécie se abriga em outra espécie, tá bom? Um exemplo disso é o nome de inquilino mesmo, né? Quando uma espécie se torna inquilino de uma outra espécie. A relação dos dois dá certo se eles estiverem separadas, mas se eles estiverem juntos, também é positivo, tá bom? Uma espécie sai ganhando, porque ela ganha abrigo, ela ganha alimento, né? Ela se protege. E para outra espécie é indiferente. Ela nem ganha e nem perde, tá bom? Diferença desses dois é que o peixe-piloto e o tubarão, eles não estão ali se abrigando um no outro. O peixe-piloto só acompanha o tubarão. Já no inquilinismo, é quando uma espécie já se abriga, já habita na outra espécie, tá bom? Agora, também, como em espécies diferentes, nem tudo são flores, a gente vai aprender agora sobre as relações desarmônicas que acontecem entre espécies diferentes. Primeira delas, a competição. Mas, professora, a gente já não viu competição no outro tipo? Mas lá eu estava falando de competição dentro da mesma espécie. Leão com leão, zebra com zebra, tigre com tigre, mesma espécie. Aqui eu já estou falando de competição entre espécies diferentes. Leão com zebra, tigre com leão, sei lá, cabra com hiena, hiena com fulano de tal. Então, já são relação desarmônica entre espécies diferentes. E por ser competição, como a gente já falou lá na outra relação, sempre vai ser negativa, sempre os dois vão sair perdendo, tá bom? O próximo é a predação, é quando uma espécie consegue predar a outra, ou seja, devorar a outra. Era a mesma coisa quando a gente falou lá de canibalismo. Uma espécie devorava a outra. Só que lá eu estava falando da mesma espécie, por exemplo, a aranha, a viúva negra. Aqui eu já estou falando de devoração entre espécies diferentes, tá bom? Sempre um vai sair perdendo e o outro vai sair ganhando. Quem vai sair ganhando? O que predou, o que devorou. Quem vai sair perdendo? O que foi predado, o que foi devorado, tá? Outro tipo de relação interespecífica desarmônica, parasitismo ou parasitoidismo. Vocês podem ver, esses dois nomes são a mesma coisa, tá? É quando um parasita suga o hospedeiro. Isso aí é um clássico, né? Inclusive na gente, nós seres humanos, quando a gente tem um verme, quando a gente tem alguma coisa que tá dentro da gente sugando nossos nutrientes. É uma relação desarmônica porque um sai ganhando, um sai perdendo. Quem que sai ganhando? O parasita, por sugar nutrientes do hospedeiro. E quem sai perdendo? O hospedeiro, por perder nutrientes ao seu parasita, tá bom? Outra relação desarmônica é quando há prejuízo. Eu estou falando de amensalismo. O que significa amensalismo? É quando uma espécie inibe outra espécie através de substância tóxica. Então, por exemplo, existe uma alga que quando ela quer ali prejudicar, ela solta uma substância tóxica, que ali é chamado de mar vermelho, tá bom? Que é uma substância que as algas soltam na água e essa substância mata muitos peixes. Então, o que acontece? Para o peixe é prejudicial, porque ele morre, então ele sai com prejuízo, mas para o
mas para a alga é indiferente. Ela só soltou aquela substância, ela não teve prejuízo, mas também não teve benefício, tá? Bom, muito obrigada pela atenção de vocês. Lembre-se, intraespecífica dentro da mesma espécie, interespecífica em espécies diferentes. Harmônica, quando todo mundo sai ganhando, eles dão certo. Desarmônica, quando pelo menos um indivíduo sai perdendo. Um beijo, até a próxima aula.